Bom dia a todos. Meu nome é Lúcia Helena Linhares da Costa, eu sou aluna estagiária do curso de Letras do Instituto Federal de Avaré. Hoje eu estou aqui para apresentar uma aula sobre o romantismo no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico, as características e as 3 gerações do período romantismo. No contexto histórico, o romantismo no Brasil ele foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais, romances e folhetins. Os folhetins ficaram bem conhecidos nessa época porque eram escritos em jornais e a partir daí despertou a leitura. O público leitor começou a ler esses folhetins. Se caracterizou no primeiro momento pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular brasileira. Isso porque durante séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal, pois nessa época o Brasil ele era colônia de Portugal, então dependia totalmente, de Portugal. Com a independência do Brasil efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período eles buscaram a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Como o nome já fala independência, a partir desse momento da independência do Brasil, os escritores eles buscaram aquela autonomia para escrever a literatura da maneira como eles gostariam de escrever, sem seguir nenhuma regra, nenhum padrão. E esse movimento ele representou grandes mudanças sociais, culturais e econômicas para o Brasil. Vou falar um pouco sobre as características. A primeira delas é a oposição ao clássico. O romantismo busca a ruptura dos modelos clássicos. Um dos principais aspectos que apoiam essa busca nas obras românticas é a forma livre, com versos brancos, sem a menor preocupação com a métrica e a rima, tanto na literatura quanto na arte. Essa escola literária ela não segue padrões estruturais ou modelos estabelecidos. Como eu já disse anteriormente, os escritores eles escreviam de uma maneira livre, sem essa preocupação de escrever, de seguir os padrões estabelecidos até então. O nacionalismo, o aspecto nacionalista foi muito marcante para esse movimento. O passado histórico das nações tornaram o período romântico uma espécie de expressão de todas as transformações sociais e econômicas vigentes na época. Todas essas mudanças influenciaram na criação de um novo perfil de identidade nacional, e isso pode ser percebido por meio das obras românticas. Qualquer obra romântica que você pegar para ler, você vai ver claramente o nacionalismo, esse resgate da cultura nacional. Outra característica é a subjetividade. O romantismo ele ajudou artistas, através de suas obras, expressar a realidade individual que existia dentro de si. As obras românticas elas são tratadas de forma pessoal, seguindo a fantasia presente em cada um. A partir disso, o conteúdo ele torna-se subjetivo, pois adapta-se ao que cada um dos autores sente e pensa, sem seguir um padrão social pré-estabelecido. A examinação dos próprios sentimentos. Os artistas eles escreviam aquilo que eles sentiam, eles expressavam através da sua escrita, das suas obras, aquilo que eles estavam, a realidade individual de cada um. Aquilo que eu estava sentindo, eu escrevia na minha obra, por exemplo. Outra característica é o individualismo. Ligado à subjetividade, o individualismo é muito presente nessa escola literária. A cultivação do eu interior marca uma atitude narcisista. Há grande conflito entre o mundo interior, ou seja, o sentimentalismo individual, e o mundo exterior relativo ao que acontece no contexto social e político. A característica, o individualismo é muito ligado à subjetividade, o eu interior com atitude narcisista, egoísta, com um conflito entre o eu exterior. Então é uma característica muito marcante nas obras do romantismo. Outra característica é o pessimismo. Um dos traços mais marcantes das obras românticas é o pessimismo, a insatisfação com a realidade e o tédio pela vida
supervalorizaram aspectos como a morte e a tristeza. O sentimentalismo, assim como o próprio nome diz, o romantismo explora a busca pela expressão sentimental. Grande parte das obras elas são baseadas no impulso dos sentidos, ou seja, em sentimentos como nostalgia, saudade, tristeza e desilusão. A crítica social e a liberdade de expressão é uma característica também muito marcante no período do romantismo. O desencanto com a realidade fez com que a literatura e a arte em geral criassem um sentimento utópico, ou seja, um sentimento idealizado sobre as coisas pela vontade de fugir da realidade. Grande parte dos artistas da época faziam críticas sociais ao que estavam acontecendo, principalmente com a Revolução Industrial. Aqui nessa característica, essa questão do utopismo, né? Sentimento idealizado sobre as coisas pela vontade de fugir da realidade, né? Você está vivendo uma realidade, mas você quer fugir dela, então você acaba criando uma idealização sobre tudo isso. As gerações românticas. As gerações românticas elas se dividem em 3 gerações. A primeira delas, da primeira geração romântica do Brasil, ela é conhecida por nacionalista e indianista. A necessidade de romper os padrões e laços estabelecidos com Portugal foi o que deu maior força ao romantismo no país. A onda de valorização da terra, dos índios e de todos os aspectos que moldavam o Brasil foram grandes influenciadores da primeira geração. Pode-se dizer que o romantismo ele começou como uma onda política e social de culto à natureza e às características nacionais. Há grande enaltecimento do país nas obras românticas da primeira geração. Alguns autores que marcaram essa fase são Gonçalves Dias, com a Canção de Exílio, de 1843, Juca Pirama, em 1851, e os Timbiras, em 1857. E José de Alencar foi também um autor que marcou muito esse período, com o livro O Guarani, em 1857, e Iracema, em 1865, e o Birajara, em 1874. Todas essas obras, elas falam sobre o índio como herói, essa questão do indianista, essa questão da identidade nacional, colocando o índio, enaltecendo a natureza, a mulher também, a valorização do ser humano, do Brasil, do brasileiro, né? Tudo isso é muito marcante nessas primeiras obras, aqui na primeira geração. As principais características dessa geração são o nacionalismo, o indianismo e a busca pela liberdade, o sentimentalismo e as abordagens religiosas e o culto à natureza. O contexto histórico que marcou essa geração foi a proclamação da independência. O romantismo, ele trabalha a formação de independência através do histórico nacional. A segunda geração, também conhecida como ultrarromântica, a segunda geração foi fortemente influenciada pelas obras de Lord Byron, um grande poeta inglês. Essa fase foi marcada por características como o pessimismo, o egocentrismo, a melancolia, a exaltação da morte, a idealização da infância e o sentimentalismo, todos caminhando para o sentido de fuga da realidade. Um dos maiores pilares do romantismo, conhecido também como o mal do século. Autores que fazem parte dessa geração são Álvares de Azevedo, com a Lira dos 20 anos, em 1853, Noite na Taverna, em 1855, e Macário, em 1855. E Cassimiro de Abreu, com a obra As Primaveras, em 1859. E por último, a terceira geração. Essa terceira geração, ou geração chamada Condoreira, ela é baseada em grandes debates sociais e políticos da época. O contexto social histórico da busca pelo fim da monarquia e o movimento abolicionista brasileiro fizeram com que essa geração ganhasse as características pelas quais ela é reconhecida. É chamada de Condoreira
pois ela remete à ave que voa em busca da liberdade, de que o Brasil ele necessitaria uma espécie de renovação dos ideais brasileiros. O condoreirismo, por exemplo, ele resgata a imagem do negro como parte da cultura e história brasileira. Assim como os índios, os negros também eles fazem parte da nossa história. Por isso que essa terceira geração ela foca mais nessa parte do negro, movimento abolicionista. Essa terceira geração ela possui algumas características, uma poesia social que já mostra alguns pontos que preparam para a próxima escola literária, que é o realismo. Um dos principais autores dessa geração foi Castro Alves. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos e uma das obras de Castro Alves mais importante é O Navio Negreiro, de 1869. Bom, aqui eu trouxe um texto de José de Alencar, onde ele fala que o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Esse texto eu trouxe ele como uma reflexão para que os alunos, ao assistir a aula, chega no final, leia o texto e para refletir sobre a escola literária, sobre o romantismo e sobre o seminário que os alunos vão preparar para apresentar na próxima aula. Por enquanto vamos ficar por aqui. Eu desejo bons estudos a todos e até a próxima aula.